Nesse vídeo aqui, você vai ver eu falando sobre a A45S, o interior dela, tá? Então o vídeo do carro mesmo, vai aparecer um card aí em cima à direita, em que eu falo um pouco da história, do carro em si. Aqui é só focado no interior, beleza? Então vamos lá, então. Bom, a gente tá na quarta geração da classe A, né? No caso aqui a versão AMG. Eu vou até dar uma partida no carro aqui já. Chave aqui, né? Chave. Conhece da A45 aqui. Dá uma ligada no carro para a gente deixar o painel, deixar a luz acesa aqui para vocês poderem ver também, né? Bom, primeiro só uma coisa rápida no painel para a gente tirar isso logo de cara. Tem carregamento por indução aqui, né? Você põe o carro aqui, tem uma plug aqui de tomada de 12 volts, né? Tem porta-copos, ó, o celular tá carregando lá. Aqui a gente tem porta-trecos aqui no meio também, que tem duas tomadas USB tipo C. Mais um para você armazenar coisas aqui. Enquanto o carro tá esquentando aqui, eu vou mostrar alguns detalhes daqui da esquerda para a direita, tá bom? Então vamos lá. Primeiro aqui na porta, né? Então o carro ele tem couro, alcântara e alumínio, né? Essa parte mais clara é o alumínio. Essa mais escura pode ser couro ou pode ser um acabamento meio plástico. Tem alcântara aqui também no painel do carro, assim como nos bancos e couro nos bancos também, né? Que tem o ajuste do banco do carro que é automático, né? Tem 3 memórias de assentos, aqui padrão, né? Abrir e fechar os vidros, travar, recolher os retrovisores, tudo mais. Esse carro ele tem 12 alto-falantes nele, total de 490 watts. Burmester, tá? O sistema de som, aquele sistema de som que vem da classe S, só que aqui é de uma maneira mais simples e menos potência e menos alto-falantes, obviamente, né? Tem essas luzes aqui no painel que a gente consegue mudar o tom delas, depois a gente dá uma mexida nisso, né? Aí aqui na esquerda você tem o freio de mão eletrônico, você tem o sistema de luz que você liga aqui ou tá no automático, a gente coloca no insert aqui. Mas vamos focar aqui normal, né? As setas que você conhece, esquerda, direita, aqui. O que é engraçado aqui, que é diferente, o limpador é tudo na esquerda, tá? Até porque para engatar as marchas é aqui na direita, né? Então você vai ver aí, ó, ele é daquele estilo americano, né? Então você aperta o botão, joga para baixo D, aí ele engata para você andar, ou só para baixo mesmo direto, né? E para ré a mesma coisa, a ré você coloca para cima, ele até liga diretamente já a câmera traseira do carro, tá bom? Aí se você quiser voltar para o parque normal, é só apertar o P aqui, que aí ele volta normalmente, né? Então os limpadores ficam na esquerda porque a manete do câmbio aqui, coisa de Mercedes, né? Vai mudando ao longo do tempo. AMG Performance Steering Wheel do carro, né? Então é um legítimo AMG, né? Então é One Man, One Engine, é uma pessoa, um engenheiro qualificado que monta o motor desse carro. Então, sendo um AMG legítimo, tendo o Performance Steering Wheel, esse carro ele já é 21 pelo que eu vi, né? Então você tem várias funções aqui, beleza? Primeiro, os botões físicos aqui. Aqui você vai mexendo, percorrendo o menu aqui com as duas telas, né? Mas vou botar fisicamente primeiro, né? Então você tem uns menus que você percorre aqui, que você vai voltando, que eu vou mostrar já. Você tem o limitador de velocidade, você tem a questão do distronc, que é a distância que você consegue acompanhar a distância de você para o carro da frente. Então você está no modo automático numa rodovia, se ele percebe que você está no modo automático, você está alcançando no carro, ele diminui, sabe, sozinho. Você mexe na distância aqui nos botões aqui, né? Aqui você pode cancelar, você pode ajustar, né, a distância que você quer, meio que isso. Aqui na esquerda você já começa a ter exatamente o AMG Performance Steering Wheel, que são as funções aqui, né? Então primeiro você pode você vai apertando aqui para os tipos de funções, né? Vamos começar aqui o escapamento, né? Então, aqui você tem o desenho do escapamento, aqui você tem o start-stop, aqui você tem a dinâmica do carro que deixa mais esportivo, controle de tração e estabilidade, é isso. Aí você fala, tá, você aperta, ele vai mudando a função, beleza, mas como é que você faz? Você ativa ou não? Então, aqui no escape, por exemplo, aqui tá modo normal. Se eu quero ativar o escape esportivo, depois de ter mexido aqui, você aperta esse botão aqui do lado, que ele fica vermelho e o ronco do carro muda, entendeu? Então, no normal, aqui no modo esportivo. A mesma coisa nos outros botões. Aqui tá com o start stop desligado. Você aperta, aliás, está ligado. Aí aqui você desliga. Tá vendo? Então, significa, lembra do start stop? Você tá andando, você para no trânsito, o carro morre sozinho, lembra? Depois você toca o pé no acelerador, você tira o pé do freio, ele já dá aquela partida, né? E aqui é a dinâmica do carro, né? Ele deixa uma pegada mais esportiva ao carro, tá bom? Aí os outros aqui embaixo é a mesma coisa, né? Mas tem mais função, né? Então aqui também é uma dinâmica do carro, né? Ó. Aqui no caso é o mesmo que está aqui da dinâmica, que é o modo manual, que é para você mesmo trocar a marcha, é o mesmo botão que está aqui embaixo, tá? A
A gente mostra aí depois. Então, se eu apertar aqui a função desativar, ele vai apagar aqui, né? Então, um botão aqui está integrado no outro, tá? É a mesma coisa, você vai mudando as funções são semelhantes, só que a Mercedes quis colocar dois botãozinhos assim para variar, né? Beleza? Tá bom. Aqui você tem os modos de condução propriamente, né? Então, o C é Comfort, tá? Eu vou mexendo aqui, ele vai mudar na tela provavelmente. Deixa eu até colocar aqui e não mostrar, mas que deve mostrar alguma coisa ali. Aqui você tem o Individual, que é o modo configurável, até aparece aqui na tela, né? Então você configura como é que você quer. Você quer a dinâmica do carro, eu quero que eles deixem o pedal do acelerador mais sensível, mas eu quero que a ponteira do escape, o ronco, fique mais conservador. Você consegue mexer tudo individualmente, né? Aqui é o modo conforto, até ele aparece aqui, ó, no próprio painel central ele tem, ó, o, o motor está no moderado, o B está na dinâmica normal, a AMG está no básico e o escape está no balanceado, que eles falam, né? Aí você vai mudando os modos esportivos, você mexe de novozinho o toggle aqui para direita, aí você já está no modo esporte, então aqui o motor fica com uma pegada mais esportiva, você percebe que eu mudei aqui, ele muda aqui e muda aqui, né? Modo esporte, a dinâmica está normal, agora está no modo avançado, a dinâmica do carro aqui, e ainda tá com o escape não está no modo esportivo ainda, né? Aí você mexe mais uma, você tem um Sport Plus, né? Então o Sport Plus você mexe, ele coloca o carro no modo mais extremo possível, né? Então ele deixa dinâmico, fica até... É engraçado que se você muda aqui, ele fica tudo vermelhinho, né? Que é o modo mais intenso que tem. Então você tem um modo mais intenso, só a dinâmica, que no caso aqui é o controle de tração e estabilidade, que ele fica no normal ainda, mas aqui a gente tem como desligar. Aí você tem a dinâmica do carro o outro, né? O modo de... Perdão, embaixo aqui, que é a dinâmica, ensina esse modo manual, né? Que você pode deixar aqui para você trocar a marcha ou deixar automático. O Powerful aqui, que no caso é o escape, né? Ele tá com a ponteira aberta. Se você fazer assim, ele vai fazer mais barulho acelerando, né? Tá bom? Aí daqui você tem o modo Race, né? Que aí ele deixa tudo ainda mais intenso. Aqui não vai mudar os detalhes, mas ele vai deixar o carro muito mais solto, né? Você vai perceber dirigindo como ele fica mais solto. Tá bom? E é isso. Aí se você quiser voltar, vai virando os togglezinhos. E tem um outro modo mais escondido aqui, que é esse aqui. Que é, eu chamo de pista escorregadia, mas aqui é mais um desenho de uma neve, né? Então ele fica tudo ligado, com toda estabilidade de tração, tudo ligado para não dar qualquer susto, sabe? É para uso para neve mesmo ou para chuva, pista bem escorregadia mesmo, tá bom? Normalmente na cidade você usa no Comfort mesmo. Beleza? É isso. Daqui do Performance Steering Wheel. Aí você tem os pedal shifts atrás do volante, que se você tá você trocando, você troca, né? Mais e menos aqui na esquerda, tá bom? E aqui um pouco para a tela central, tá? Então aqui a gente tem duas telas de 10 aí. Elas funcionam o seguinte, você consegue, como é tudo digital, eu consigo mexer nos modos dela aqui, né? Então, aqui basicamente é uma tela que ela tem três funções, três quadros, tá? Dentro dessa tela. Então, eu mexer tudo da esquerda, aqui, ó, você vai ver que eu vou mudar alguns modos. Então, aqui provavelmente é o do contagiro. Não, não é o do contagiro. O que é isso do 0 a 300? Ah, é a velocidade. Velocidade é o quilômetro, é que eu tô parado, né? Então não adianta eu acelerar, não vai fazer nada. Então, ó, mexer para baixo o horário e o dia que a gente tá. Mexer para baixo aqui é o consumo médio do carro, que a gente tá parado. Ligou o carro agora, tá falando ó, que tá 8 minutos o carro ligado, consumo médio de 1 km por litro, mas é porque a gente tá parado, né? A quilometragem do carro, a média dele. Aí aqui tem um percurso que a gente andou, quanto a gente tem de autonomia ainda, mantendo esse passo, né? E a rádio. Fechou? É isso. Esse é o da esquerda. Aí a gente mexe para... Aqui é um touch, tá? Só para você entender aqui no meu dedo, ó. Então eu desloco para a esquerda, para a direita. Ó, tô na esquerda, eu vou mexer aqui, ó, vou agora pro do meio. E a mesma coisa, eu vou mexendo para cima e para baixo. Aí você tem uns modos, ó, como é que eu estou atualmente nesse modo. Aqui para cima eu tenho o boost, que é a potência, só que a potência não está em cavalo, está em kilowatt e o torque está em Newton metro. Então eu dou um toque no acelerador, ó. Tá vendo ali? O quanto que eu estou despejando no momento, ó, tô acelerando, tá vendo? Mexer para cima, aqui eu tenho a temperatura do óleo, a temperatura do motor. No caso aqui, não é a temperatura do motor, no caso é a temperatura dentro da loja, a temperatura externa. Que ele tem uma função dentro do motor também. Aqui é o contagiro analógico, tá vendo? Beleza? Deixa a próxima função. Aqui é a tal da força G, né? Por mais que seja uma só, é só para baixo, aqui ele mostra a dinâmica do carro, de você estar acelerando. Ele tem um gráficozinho aqui no meio, que esse pontinho ele vai andando como se fosse um radar, sabe? Então ele vai dizer como é que eu estou usando de força e tal. Isso aí.
Opa, peraí, ao contrário, ao contrário. Eu acho que foram todos, né? É isso daí. Aí, de novo, eu vou agora pro terceiro quadro. Desloco aqui de novo pra direita. Peraí. Aí, tô na direita. Aí, de novo, eu tenho a força G semelhante ao do meio aqui. No meu outra função que tem. Eu tenho o consumo, mas ele é meio analógico ali dentro de uma tela digital que se pode falar. O GPS. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho o contagiro. Contagiro só que tá em... Não, tá em rotações por minuto mesmo. Então você vê como que é, né? Legal. Temperatura, de novo, temperatura do óleo e do ambiente, não é do motor. Tem indicação de pressão do pneu, mas como a gente está parado, o sensor ainda não rodou para ver como que tá, né? Aqui de novo a gente tem a potência em kilowatt em boost. Os modos que a gente tá que já tinha no meio, força G, eu acho que é isso, que já tá repetitivo. E além disso, quando você aperta esse botão aqui que tem o home, você consegue mudar algumas funções aqui direto, tá? Você consegue pôr assistência direto aqui, ó, que aí mostra o Distronic que a Mercedes fala, né? Então é o desenho do classe A normal e a distância que eu tô do carro da frente, 50 ou 100 metros se eu estiver andando, então ele vai fazendo um gráficozinho, né? Aí aqui até o nível de atenção, se eu quero um negócio em tela cheia, eu posso apertar e ele vai expandir em tela cheia, tá vendo? São tudo submenus no carro, né? Vou voltar aqui. Isso. Clicar no telefone, você já sabe, né? Sincronia Bluetooth, vai aparecer o nome da pessoa que você está ligando e tudo mais, né? Navegação. Navegação, no caso dessa unidade, ela não está disponível, que a Mercedes não trazia na época, tá? Performance. Performance já vai estar focado o que a gente já tinha, que é o que estava antes, né? Então ele vai focar o centro da tela como nível de performance, né? A viagem aqui é meio que vai mostrar, ele vai deixar focado aqui na quilometragem que está o carro e o parcial, né? Beleza. Deixa eu voltar aqui, rádio. Rádio normal. Vai aparecer a rádio que você tá, as mídias, você colocar uma música MP3 e tal, não sei o quê. Aqui você tem um estilo do carro, então, do painel na verdade, né? Então tem um clássico que é esse, tá vendo? Ele parece de uma classe C normal, não parece de um AMG, né? Certo? Aí eu volto lá. Vai falar, não quero, eu quero uma pegada mais esportiva. Aí ele vai atualizar, tá vendo? Muda o painel, uma outra pegada também. Aí tipo, eu não quero esse, tem mais uma outra função, que é o Super Sport. Essa pegada mais esportiva que tava, né? Pegada mais moderna que a gente pode pensar. Aí voltando, e você tem o último aqui, que é o sutil. Ele é mais limpo, né? Tá vendo? Ele mostra um relógio aqui, analógico. Parece um carro elétrico até, né? Pegada do carro. Não mostra nem contagiro. Interessante, né? Voltar lá. Eu vou até deixar no estilo Super Sport mesmo, porque senão a gente vai perder alguns sons, já que ele é mais sutil, né? E serviço, manutenção, aquelas coisas que precisa fazer no carro eventualmente quando aparecer serviços, tá bom? Bom, eu falei na esquerda, na direita é a mesma coisa, tá? Então você tem o volume do rádio, o Bluetooth, você tem a telinha home aqui, que basicamente você vai controlar ali, ó. Então esse da esquerda controla daqui, esse da direita controla esse aqui, tá? Essa tela. Então ele vai meio que se repetir, tá bom? Algumas coisas, né? Então eu vou mexer aqui pro lado, ó, mídia. Ele tem algumas coisas a mais para falar a verdade, né? Então aqui, ó, vamos lá, ó. Aqui no Comfort, vamos apertar. Esse carro ele é engraçado porque ele tem banco de massagem. Numa classe A, sim, tem banco de massagem. Ele é mais simples, ele não é tão complexo quanto esse, mas eu sinto aqui ainda funcionando o banco aqui, ele mexe e tal, né? Vamos lá. Mexer aqui. Encosto, superfície, sentar, tá legal. Vou voltar. As luzes do ambiente, então, são essas luzes que estão em volta. A gente pode mudar, ela tá atualmente azul. Vamos mudar, vai. Ó, dá pra você deixar multicor, deixar animado. Vamos mudar, um Red Moon seria, ó, ficar meio vermelho, né? Meio baladas, Fire Red. Ó, deixar vermelho assim, vermelho com amarelo, ó como fica mais intenso, né? A ideia das cores é exatamente de acordo com o seu
seu ânimo, né? Vamos pensar. Aqui ó, ele faz um mix de cores, né? Legal, Color Flash, Glacier Blue. O que é esse Color Flash? Será que ele vai ficar piscando? Olha, ele fica um pouco diferente. Eu vou deixar o Fire Red pelo contraste, tá? Mas se eu deixar muito... dá pra você mudar as cores, tá? Você deixar... Aqui tá, eu deixei multicor, dá pra você deixar uma cor só também. Do jeito que você quiser. A luminosidade é a intensidade, né? Como que você quer que fique mais forte, fique mais fraco nos lados, tá bom? Voltar, voltar. Ó, performance aqui, ele vai mostrar meio que aqueles menus que tem aqui, que é o de potência, ele vai mostrar um pouco mais, na verdade, né? Eu mexi no volante aqui, deixa eu ver se ele mexe. Não, aqui não. O que ele tem? Ele tem a força G. Vamos ver o que ele tem no carro. Aí o carro tem que estar em movimento. Ó, aqui ele deixa eu mexer o volante, tá vendo? Eu mexo o volante, aparece o grau que eu tô mexendo, tá vendo? Vamos ver o que mais que a gente tem. Aqui a tela inteira só. Deixa eu voltar, volta. O motor aqui, ó. Aqui que é o motor, né? Então, ó, dá um toque no acelerador, ó, a potência que ele está entregando no momento, temperatura, como a gente falou, tá vendo? Consumo do carro, ele vai ter um gráfico, Dynamic Select, configurações de cada um individual do carro. Deixa eu ver se ele deixa entrar aqui. Esse aqui ele vai ter que deixar só com o carro desligado, mas tudo bem. Vamos voltar. Aí a gente tem alguns aplicativos aqui, peraí. O touch ele é meio esquisito, tá? Depois você acostuma. Vou colocar smartphone sincronizado, definições do carro. Aqui você pode desativar o sensor de estacionamento, se você precisar guinchar o carro, as funções de troca de faixa, entendeu? São os acessos rápidos aqui. Assistência, câmera de estacionamento, frenagem, os avisos, né? Tudo são avisos, tá vendo? Ele avisa antes, aquele negócio de apitar quando você tá assim, pip, pip, pip. Você pode deixar antecipado, desligado. Você pode desligar todos os tipos de assistência. Esse carro tem muita coisa, eu lembro que na S ele veio muita coisa da classe S desse carro, né? Ó, pneu de inverno, se ajustar, porque são medidas diferentes, né? Ó, a luz deve ser semelhante ao outro lá. Você mexe nos ambientes, a iluminação interna, externa. Vamos ver esse sistema aqui. O estilo que a gente mexeu aqui, tá vendo que é meio que duplicado, né? Então você pode mudar o desenho do painel aqui. E aqui nessa época foi um dos primeiros a ter essa questão do manual, né? Você tem o manual do carro aqui, tá bom? Vou voltar. É meio que isso aqui do painel. O restante é mais simples, tá? Então tá um carregamento por indução, como eu falei, porta-copo. Você tem uns botões aqui embaixo. Você tem que imaginar que tudo é redundante, né? Então a chave está aqui. Então você tem, ó, os modos de condução. Eu posso mexer aqui? Pode. Mas eu posso mudar aqui também? Pode. Tá vendo? Então eu tô mexendo aqui e o volante ele mexe aqui também, um togglezinho, né? Então se eu não quiser apertar aqui, eu mexo aqui, tá vendo? O Sport Plus, entendeu? Aí, ó, aqui a gente tem as câmeras do carro. Aqui no caso, peraí, ele tá só com a câmera 30, tá aqui, ó, tá vendo? Parte de trás, ó, a câmera legal, né? Então o que mais? Aqui você tem... são atalhos, tá? Vou apertar aqui. Peraí, deixa eu voltar. Aqui as funções do carro mesmo já estão. Aqui você coloca um atalho. Essa estrelinha, você põe um atalho do jeito que você quiser aqui. E aqui o sistema que você pode mexer aqui desde o volume do carro. Opa, telefone, rádio, mapa, entendeu? E aqui o modo manual para você trocar de marcha e desligar o controle de tração e estabilidade, certo? É meio que isso do carro, tá? Então, é uma AMG de entrada, mas tem bastante função, né? Além de ter o teto solar aqui e essas luzes, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Acompanhe o canal da Pirovani e vê o vídeo de eu andando na 45, fechou? A gente se vê no próximo vídeo, então. Valeu.